Boa noite, espero que todos estejam bem e estamos juntos aqui para mais um Evangelho, mais uma segunda-feira, hoje dia 7 de dezembro de 2020. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Igor e sou um dos colaboradores do GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis. Vocês já sabem exatamente como acontece o nosso trabalho remoto neste ano de pandemia, mas reforçando aqui, hoje, segunda-feira, às segundas e quintas, nós fazemos o nosso evangelho, que fica disponível nesses dias no nosso canal do YouTube, a partir das 20h15. E aí é uma troca de ideias, um bate-papo. E às 21 horas fazemos as nossas vibrações e orações pelo mundo. E isso fazemos de segunda a segunda, todos os dias, e convidamos a todos a participarem. E nas segundas e quintas, que são os dias dos evangelhos, a partir das 21h15, nós, cada um na sua casa, os trabalhadores do grupo GEAFA se reúnem, cada um da sua forma, cada um do seu melhor jeito de ajudar. Nos unimos em favor de todos aqueles que nos pedem orações, nos pedem vibrações para si, para outros, por motivos de saúde física, mental, por pessoas que estão com problemas, seja de qual ordem, por pessoas que desencarnaram, enfim, por todos aqueles que nos solicitam de alguma forma um abraço e uma oração, uma atenção mesmo que à distância. E às terças, quartas e sextas, a partir das 13 horas, por aí, né? Às vezes um pouquinho mais tarde, no canal do YouTube também ficam disponíveis os momentos intimistas com Jesus. E às sextas-feiras, especialmente para as crianças, com aí temas voltados para os nossos pequenos. Então é isso. Hoje é a minha última participação deste ano de 2020, a minha última escala para o Evangelho. Então, que seja alguns minutos especiais para nós. Gostaria, antes de fazermos a nossa oração, gostaria de agradecer muito pela nossa última ação do ano, nossa ação de amor, que aconteceu no último sábado, dia 5. A nossa última ação, a ação de Natal do GEAFA. Agradecemos a todos aqueles que contribuíram indo lá levando suas doações, que contribuíram com doações financeiras, que contribuíram com vibrações, que contribuíram com orações, que contribuíram com palavras de incentivo. Existem várias formas de contribuir e nós queremos agradecer a todos que contribuíram de alguma forma. Não existe uma forma pequena de contribuir, uma forma maior de contribuir. Toda contribuição é muito bem-vinda. Não agradeço só pela última ação do dia 5, mas por todas que nós realizamos neste ano de 2020, em parceria com a ONG Jovem. Então foram 5 ações, se não me engano, acho que foram 2 em setembro, uma em outubro, uma em novembro e uma em dezembro. Essas ações, graças a Deus, tem ocorrido com muito sucesso. A gente está conseguindo o nosso objetivo de ajudar o próximo. Certamente em 2021 essas ações virão com mais força ainda, com mais dedicação, e tenho certeza que vocês estarão conosco. Muito obrigado mais uma vez por estarem conosco e acreditarem no nosso trabalho e por auxiliarem o próximo, que são pessoas que nesse momento e nos parece que cada vez mais pessoas precisarão de nosso braço, de nosso auxílio, e lá estaremos, certamente vocês estarão conosco. Muito obrigado de todo o nosso coração e em nome de todo o GEAF da ONG Jovem. E vamos agora então, fechando os nossos olhos,
buscando a conexão com espíritos superiores, com nossos mentores, nossos guardiões, buscando a inspiração para esse momento, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos pela encarnação, pela vida, pela saúde, pela possibilidade de trabalhar na seara do bem, pela possibilidade de nos tornarmos soldados da luz e do amor. Agradecemos a Jesus, o mentor do nosso planeta, pela condução de todos os fatos. E agradecemos a Deus, o Pai da vida, por estarmos aqui com este propósito, reunidos não à toa e cumprindo aquilo que nos foi dado como prova, como aprendizado e também como felicidade. E que tenhamos uma excelente noite de trabalho, com muita luz, com muito amor, com muita dedicação de todos. Que assim seja. E é isso, pessoal. Hoje o tema que eu trago para a gente bater um papo, na verdade são dois temas nesta noite, que são justiça e gratidão. E por que eu quero falar hoje de justiça? Vocês sabem que eu gosto de sempre fazer os temas dos evangelhos quando eu estou escalado, temas relacionados às datas. E amanhã, dia 8 de dezembro, eu sou, para quem não sabe, eu sou advogado formado, então trabalho relacionado à justiça humana. Então amanhã é o dia da justiça. É o dia da justiça que nós temos aqui humana, obviamente. Mas me deu vontade da gente conversar um pouco sobre justiça como a palavra ampla. A justiça divina, que é a mais correta, né? Essa sim, na verdadeira acepção da palavra justiça. E a gratidão, é óbvio, né? Por tudo que eu já falei, pelas ações que a gente realizou, por ser minha última aparição nesse ano de 2020 no Evangelho, e por eu só ter a agradecer por tudo que nós vivemos este ano, principalmente o GEAFA. E aqui fala o Igor, pessoa física, mas também fala o Igor, colaborador do GEAFA. Então, a gente ontem teve a nossa última reunião online. A gente faz reuniões todos os domingos online entre os trabalhadores da casa. E foi um momento de muita emoção, porque nós recebemos aí muitas bênçãos de gratidão de todos os envolvidos nos trabalhos e também dos mentores da casa. Então a gente está com o coração cheio desse sentimento, né? O sentimento da gratidão. E é por isso que eu achei que a gente tinha que falar sobre ela hoje. Obviamente, como eu sempre falo, são pequenos tópicos, pequenos pontos, são temas extremamente amplos, extremamente importantes, mas a gente vai conversar nesses 30 minutos aí, mais ou menos, que nós temos. Então a gente não tem como se alongar demais, mas só para a gente refletir um pouquinho sobre cada um deles. Antes da gente falar sobre justiça, a gente tem que ter em mente a misericórdia e o amor infinito de Deus. É uma justiça diferente, né, do que a justiça humana, porque a justiça humana não leva em consideração nem a misericórdia,
nem o amor infinito, até porque nós não temos essa capacidade como humanos de sentir esse tal amor infinito, esse tal amor incondicional, não faz parte ainda do nosso pacote deste momento da evolução. Então a gente tem que pensar na justiça divina como algo muito mais amplo, porque antes dela existe a misericórdia e o amor infinito. Então a aplicação é totalmente diferente. A justiça, de uma forma ampla, a gente pode encontrar no Livro dos Espíritos entre as questões 873 e 892. Lá se fala de justiça, se fala de caridade, enfim, mas de uma forma ampla a gente pode entender que estamos falando de justiça. Então vale a pena dar uma olhadinha depois. Na definição humana do dicionário, a justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. É o reconhecimento do mérito de alguém ou de algo. Então, a gente vê que a nossa definição de justiça, na nossa linguagem e na nossa concepção atual, no nosso momento atual de evolução, é muito pobre, né? No Livro dos Espíritos, nós temos vários trechos em que as respostas, os espíritos batem nessa tecla, em que eles não conseguem nos dar a definição correta de muitas perguntas, porque nós não temos riqueza suficiente na nossa comunicação para esse entendimento. Eu acho que com a justiça acontece o mesmo, né? No livro, na questão 875 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: como se pode definir a justiça? Vamos à resposta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. O que determina esses direitos? Duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Vede-se hoje as vossas leis, aliás imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Demais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente de alçada do tribunal da consciência. Então, tá vendo como a nossa definição de justiça é imperfeita? A nossa definição de justiça, inclusive, é mutável, porque o que era justo, humanamente falando, lá na Idade Média, hoje não é mais. Hoje nos parece monstruoso. O que é justo numa cultura, o que parece normal numa cultura, parece absurdo em outra. Então a justiça ela é mutável com o tempo, ela é mutável geograficamente em relação à cultura de cada um, né? Então essa é uma grande diferença da justiça divina, porque a justiça divina é imutável. Ela é eterna e imutável, né? Então a nossa concepção, voltando ao que nós falamos, é muito pobre, né? Mesmo essa resposta dos espíritos nos mostra claramente que a justiça dos homens consegue abarcar uma parte muito pequena da nossa vida, das nossas relações, né? Porque a justiça de forma ampla, ela está aqui na consciência, ela está aqui dentro de nós, né? A gente tem que lembrar que nós, como espíritos, temos ampla liberdade de expressão e de atitude, né? É o tal do livre-arbítrio, né? E com isso a gente tem a possibilidade de agir com total liberdade. Mas a gente tem que lembrar que toda ação tem consequências diretas perante as leis de Deus, né? Então vamos lembrar disso. Toda ação tem consequências diretas perante a lei de Deus. Então a lei de Deus ela é infalível, ela é perfeita, porque ela se baseia na realidade de todos os fatos. E quando a gente fala de todos os fatos, a gente está falando de nós como espíritos eternos,
né? Espíritos não eternos, não é a palavra correta, porque nós somos criados. Então nós temos a eternidade pela frente, mas nós não existimos sempre como é a definição de Deus, por exemplo, né? Mas como espíritos que imortais, esta é a definição correta, nós vamos acumulando vivências e fatos através das nossas sequências de encarnações, no que nós vivemos na erraticidade, né? Então, a justiça se baseia em todos os fatos, nossos, dos outros espíritos, né? Então, é um grande emaranhado de fatos, é uma grande costura de fatos, e nós não temos a menor ideia do acontecimento de tudo isso. A gente tem o, o, o esquecimento, né? O véu do esquecimento para reencarnar. Então a gente sequer tem o conhecimento de todos os fatos do nosso espírito, sobre nós mesmos. Então, como que a gente pode ter conhecimento sobre os fatos dos outros espíritos? Mas a gente se acha na capacidade de julgar, né? A gente se acha na capacidade de duvidar da justiça divina. E aqui vai uma opinião. Não há como acreditar em Deus sem acreditar na sua justiça. Se a gente, por um minuto, duvidar da justiça de Deus, a gente está duvidando da própria existência de Deus. Porque a gente está, como se diz, nós estamos refletindo, né, em Deus os nossos sentimentos, as nossas imperfeições. E a gente costuma fazer muito isso, né? A gente define Deus e entende Deus, mas com as nossas limitações e nossas imperfeições. E é isso que a gente tem que, de uma vez por todas, parar para pensar que Deus é perfeito. Deus tem um amor infinito, Deus tem misericórdia. Então, por mais absurdo que um fato nos pareça, por mais estranho que um fato nos pareça, ele é perfeito, ele é justo, ele é necessário. Não estaria acontecendo se não fosse justo. Ah, mas a gente vê tanta notícia ruim, tanta atrocidade, problemas que acontecem com crianças, com pessoas que nós consideramos boas. Sim, mas a nossa visão é extremamente limitada. A gente consegue enxergar uma parte muito curta de uma imensidão de fatos passados e diante da eternidade. Então a gente é muito pequeno, nossa visão é extremamente simplista, né? A gente é uma formiguinha nesse universo todo. Então a gente não tem a gente não tem capacidade de julgar. A gente não tem capacidade de entender o que é justo. Entende? Se a gente for mal comparando, pensem num juiz diante de um processo em que ele tem que julgar um caso, seja ele qual for, mas ele não tem conhecimento dos fatos. Como ele poderia julgar? Né? E a justiça dá a possibilidade do juiz conhecer os fatos nem sempre 100% confiáveis, porque se baseiam em algumas provas, algumas evidências, se baseiam em depoimentos, mas que dificilmente traduzem 100% da verdade. Já a justiça divina, ela trabalha com 100% da verdade. E a verdade verdadeira mesmo, né? Não na verdade também na nossa concepção. Não a nossa verdade, a verdade real. A gente brinca aqui em casa e com alguns amigos que toda a verdade tem 3 lados: o meu, o seu e o verdadeiro. Então, para Deus não tem muito essa diferença. A verdade é uma só. A gente não tem como esconder nada de Deus, nada do universo. Então, a justiça divina ela está baseada em fatos concretos, né? Em fatos fatos de fato verdadeiros, entende?
Então, é muito diferente da justiça que nós temos em nossa concepção. Então, assim, é inaceitável que a gente ouça ainda, olha, eu acredito em Deus, mas nisso aqui eu não consigo aceitar o fato X. Isso não existe. Se você não consegue aceitar qualquer fato como justo, você não acredita num Deus justo. Você não acredita num Deus perfeito. Consequentemente, você não acredita em Deus. Pode parecer uma palavra dura, mas é a verdade. A partir do momento que que a nossa fé falha, a gente deixa de acreditar. Né? E lembrem-se, a justiça de Deus não existe só quando nós estamos felizes. A justiça de Deus acontece em todos os momentos, mesmo naqueles fatos desagradáveis e que nos trazem sofrimento. É justo, é necessário. E por algum motivo temos que passar por aquilo. E existe uma frase do Evangelho, né? Que Jesus disse: o mal há de existir, mas ai de quem o praticá-lo. Então faz parte deste nosso momento. Nós vivemos ainda num planeta em transição de provas e expiações para a regeneração. O mal ainda faz parte de provas e expiações. O mal ainda existe na regeneração também. Uma outra escala, em menor escala, mas ele ainda existe. Então, se ainda existe neste momento, não tem como nós não convivermos com o mal, inclusive de praticarmos o mal. Né? Então, isso faz parte do nosso momento da evolução. E com isso, temos aquele conceito de justo que se abre, né? Somente se pode colher aquilo que se plantou, né? É a ação e reação. Planta-se vento, colhe-se tempestade. Planta-se banana, colhe-se banana. Não tem como plantar banana e colher tomate. Então, mas é uma frase que parece absurda, mas muitas vezes é o que a gente espera da vida. A gente não faz a nossa parte, mas espera receber algo que a gente não plantou. Fazemos isso direto, todos os dias, em todos os momentos. Infelizmente, vamos mudar isso. Então a gente carrega também conosco a lei de Deus, né? Está dentro da nossa alma. É aquela voz da consciência que nos alerta porque é certo e porque é errado. Então, até a nossa ignorância tem limite. Porque quanto mais a gente vai evoluindo, mais a gente vai tendo o conhecimento do que é certo e o que é errado, nem que seja como uma intuição, uma sensação. Né? Então, a gente hoje já tem condição de, sendo sincero com os nossos sentimentos, a gente já tem condição de entender o que é certo e o que é errado e como que a gente deve agir. Nós, então, temos que ser justiça, amor e caridade. Pois somente com a tríplice coroa de Cristo que estaremos exercendo o nosso dever cristão, que é o de levar o Evangelho de Jesus através do exemplo a todos os nossos irmãos. Afinal, a fraternidade é, acima de tudo, uma parte importante da justiça divina. Então, é isso. Justiça, amor e caridade. Tríplice coroa cristã. E sobre a gratidão, né? A definição da gratidão no Evangelho é a qualidade de quem é grato. É o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. É o agradecimento. Então, eu vejo a gratidão como algo um pouco mais amplo do que esse conceito de agradecimento. Né? Alguém te faz alguma coisa, você agradece e morre por ali. A gratidão me parece um sentimento mais profundo. Né? A gratidão você carrega com... Né? Eu digo a gratidão quando a gente tem a gratidão por alguém, por algo que alguém nos fez, a gente carrega isso para a nossa vida inteira. A gente nunca esquece o que nos fizeram de bom e a gente leva isso, a gente tem essa pessoa dentro do nosso coração por um fato passado. Né? E a gente sempre vai levar essa pessoa com muito respeito, muito amor e muita gratidão. Então eu vejo a gratidão dessa forma. E a gratidão é algo mais amplo que a gente sente ou deveria sentir por Deus. Né? Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui encarnados. Deus nos deu a vida, Deus nos criou.
né? Deus nos criou como espíritos. Então, a gratidão que a gente deveria sentir para os nossos pais, que nos deram a oportunidade da vida, que nos deram a oportunidade de estar nessa encarnação. Eles poderiam não nos dar essa oportunidade. O livre-arbítrio deles poderia fazer com que nós não tivéssemos essa oportunidade. Então, a gente tem que ser grato a vida inteira. A gente pode ter N problemas com nossos pais, mas a gente tem que ser grato. A gratidão com os nossos pais me parece um preceito que norteia a nossa vida. Se a gente não tiver isso bem ajustado, talvez a gente não consiga ter todo o resto ajustado. E aí, como na vida a gente pode reclamar ou a gente pode agradecer. A gente escolhe em qual faixa vibratória a gente quer sintonizar. A gente, por um motivo, a gente reclama demais. Mas por todos os motivos que nós temos, a gente esquece de agradecer. Então a gente não pesa direito essa balança, né? Na questão 937 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os espíritos sobre a ingratidão, eles respondem: a ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta topará mais tarde com corações insensíveis, como o seu próprio foi. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que tiveram por paga a ingratidão. Então a gente tem que pensar, quando a gente acha que alguém é ingrato conosco, a gente tem que lembrar o quanto a gente é ingrato também com os outros, com Deus, com nossos pais, seja com quem for. Porque geralmente quem oferta a gratidão, recebe a gratidão. Agora, quem oferta ingratidão, geralmente vai receber ingratidão. E antes da gente pensar que nós fazemos demais, é só olhar para o lado. A gente não tem dificuldade de encontrar muita gente que faz muito mais do que nós. E isso não é para a gente desmerecer o nosso trabalho. Nós estamos fazendo o nosso melhor, acredito assim. Mas a gente também não pode entender que nós somos essa perfeição toda. Estamos longe disso. Então a gente tem que olhar para o lado e olhar, opa, tem gente fazendo mais do que eu, então eu posso fazer mais. Então eu serei grato por tudo que me acontece, serei grato pelas oportunidades que eu tenho. Né? Vamos lembrar que o primeiro sentimento do Evangelho é o sentimento de reverência e gratidão ao Criador de nossas vidas, Deus. Né? E se a gente parar para pensar, de fato, com muita tranquilidade, a vida oferece muito mais motivos para agradecer do que de reclamar. Quem é grato se torna uma pessoa melhor, atrai o que há de melhor. É questão de atração, questão de energia. A gratidão faz bem à saúde, é sintonia plena com o plano superior da vida, nos torna felizes e positivos. É nítido isso, né? Nós vemos pessoas que passam aí por perrengues na vida, que passam por diversos problemas, e a pessoa está ali com a cabeça erguida, agradecendo cada fato, agradecendo cada pouquinho, cada dia que ela tem, né? Que a gente deveria agradecer por cada dia, por poder caminhar, por poder trabalhar, né? Por ter saúde, por poder falar, né? Por poder enxergar, por poder escutar, por termos nossas faculdades plenas. E às vezes as pessoas que não têm isso são mais gratas do que nós. E aí a gente olha para o lado e vê aquela pessoa cheia de problema, mas mesmo assim grata. E aquela pessoa tem uma luz que a gente percebe isso claramente, né? E o que ela traz para ela? Alegria, risada, bem-estar, leveza, plenitude. E aí, por outro lado, a gente olha pessoas que têm tudo para ser feliz. São aquelas pessoas que só reclamam, que vivem com os ombros arcados, né? Parece que tem um peso do mundo nas costas dessas pessoas. E a gente se sente até mal, né? Com a presença da pessoa, porque a pessoa só sabe reclamar, só sabe falar mal, a pessoa só sabe dizer que está cansada, a pessoa só sabe dizer que tem problema, né? Em toda oportunidade a pessoa dá um jeito de falar que ela está com algum problema. Triste isso, né? Porque no fim a gente olha e fala, sério? Porque a gente não consegue enxergar esse problema todo, né? Mas a gente também não pode julgar, né? Mas quem que a gente quer ser? Essa pessoa agradável, que pode ter problemas, sim, pode ter momentos, dias mais difíceis,
períodos mais complicados, mas que a gente sabe que essa pessoa vai surgir, vai se ressurgir e vai continuar sendo grata, ou aquela pessoa que mesmo nos períodos felizes dá um jeito de se botar ali cabisbaixo, se botar ali com uma energia pesada. Quem a gente vai escolher? A escolha é só nossa. A gratidão é o medicamento do espírito e o sentimento de almas elevadas. E para encerrar, uma frase de Joana de Ângeles. A gratidão torna o mundo e as pessoas mais belas e mais queridas. Então, quer ser bonito? Quer ser vistoso? Seja grato. É isso. Então é isso. Eu vou encerrando por aqui o Evangelho dessa noite, sendo grato a todos vocês que estão me ouvindo, que me deram esses minutos de oportunidade, sendo grato a todos vocês que nos deram esse ano de oportunidade, sendo gratos a todos vocês que nos ajudaram a tornar o GEAFA muito maior do que ele era, sendo gratos a todos que contribuíram de alguma forma para a gente poder expandir o trabalho do GEAFA em fronteiras que a gente nem imaginava no início desse ano. E ainda mais num ano tão diferente, tão complicado como foi 2020. E a gente vai olhar para trás, para tudo isso que a gente está vivendo, e até nesse momento que a gente está passando pela história. E a gente tem duas possibilidades. Agradecermos por estarmos aqui, por todos à nossa volta estarem bem, e por tudo que estamos aprendendo, e por fazermos parte deste momento de transição. E por Deus nos dar a oportunidade que nós pedimos. Ou então, podemos reclamar, podemos sofrer e nos colocar como vítimas da história. A escolha é só nossa. Tá? Então, acho que o sentimento mais importante a ser trabalhado neste momento é a gratidão e também a justiça divina. Pessoal, então muito obrigado. Do fundo do meu coração desejo a todos vocês muita saúde, desejo um Natal muito lindo a todas as famílias. Se estiverem reunidos em poucos, que seja com muito amor. Se estiverem reunidos à distância, numa plataforma do computador, que seja com muito amor. O que vale é o amor verdadeiro que a gente sente. Muitas vezes a gente está reunido em 20, 30, 40 pessoas, mas está falando mal, está brigando, enfim, isso não significa nada. O Natal é uma data muito importante que deve ser sempre comemorada da maneira correta, com muita gratidão, com muita oração e principalmente com muito amor. Então, o amor não tem fronteiras, o amor não se resume a você encontrar com as pessoas fisicamente. Se não for possível esse ano, e não será para muitas pessoas, vibrem amor. Pensem com muito amor nas pessoas que vocês amam, nos seus familiares, amigos. Certamente muitas famílias passarão o Natal com desencarnados por conta da pandemia, por outros motivos. Vibrem amor para essas pessoas. Os espíritos delas são eternos e continuam recebendo nossas vibrações. Então vibremos amor, não sofrimento, tá bom? E desejo, obviamente, um 2021 com muita transformação positiva, com muita prosperidade, com muita paz, e que principalmente estejamos juntos e prontos a ajudar o próximo. Esse é o convite para o próximo e para os próximos anos. Vamos aceitar esse convite do trabalho do bem e em favor do próximo. É o que eu desejo a todos vocês e agradeço mais uma vez por estarem conosco durante todo este ano. Muito obrigado, até a próxima, fiquem todos com Deus e em paz.